Normalmente os jogadores estão felizes em entrar na NBA e vão jogar pelo time que os draftou, tentando mostrar serviço e provar que eles merecem fazer parte da liga. Mas alguns jogadores se recusam. Então nesse vídeo, vamos ver 5 jogadores que se recusaram a atuar pela equipe que os draftou. Número 5. Billy Owens. Owens veio da universidade como uma das possíveis futuras estrelas da liga. Por causa disso, o time do Sacramento Kings decidiu draftá-lo com a terceira escolha do draft de 1991, porém naquela época, a equipe não era muito atrativa, não que eles sejam muito hoje. Ele se recusou a atuar por eles, então sem nada restando, o time do Kings acabou trocando ele com o Golden State Warriors por Mitch Richmond. Essa troca não foi fácil para o Warriors, já que o Richmond era um dos jogadores favoritos dos fãs, criando o trio chamado de TMC, com ele, Chris Mullin e Tim Hardaway. Mas a direção do Golden State achava que Owens era a peça que faltava para que o time pudesse disputar um título. O contrário aconteceu. Mitch teve uma carreira incrível em Sacramento com 6 escolhas seguidas como All-Star, sendo introduzido ao Hall da Fama, enquanto Billy atuou por apenas 3 temporadas no time do Warriors, acabando com uma carreira nada relevante, indo inclusive atuar na equipe do Kings na metade dela. Essa talvez seja a única vez na história que uma equipe que acabou sendo obrigada a trocar um jogador conseguiu sair ganhando. Número 4. Dominique Wilkins. Todos se lembram de Wilkins conseguindo jogadas espetaculares no time do Atlanta Hawks, mas a verdade é que ele poderia ter sido do Utah Jazz, já que o time o selecionou com a terceira escolha do draft de 1982, mas questões financeiras atrapalharam isso. Naquela época, os contratos de calouro não funcionavam da mesma maneira que hoje, e não existia um limite máximo que poderia ser ofertado a eles, mas como a equipe estava com problemas financeiros, as duas partes nunca conseguiram chegar a um acordo, mesmo depois de meses de negociação. Eventualmente Wilkins desistiu e demandou uma troca. O time precisava de exatos $1 milhão para fechar o salário dos jogadores, então eles acabaram trocando Dominic, o Atlanta Hawks, por John Drew, Freeman Williams e $1 milhão. Parece que só um time saiu ganhando nessa troca, porém se analisarmos bem, o time do Utah Jazz provavelmente não teria conseguido draftar John Stockton e Karl Malone, e ter o time dominante dos anos 90 que realmente colocou a equipe na NBA. Mas para qualquer fã da liga, só resta imaginar, e se eles tivessem conseguido isso e mantido Wilkins, talvez eles teriam sido campeões se esse trio tivesse jogado junto. Número 3. Kiki Vanderwijk. Antes de Dirk Nowitzki, outro alemão quase se tornou a estrela do Dallas Mavericks. Chegando no draft de 1980, a equipe do Mavericks selecionou Kiki com a 11ª escolha no primeiro ano da equipe na liga. Porém, ao ver onde ele ia jogar, ele se recusou, afinal era um time novo e era bem óbvio que eles não estariam em condições de disputar nada. Depois de um mês do início da temporada, o time do Texas decidiu trocá-la com o Denver Nuggets, por Roland Blackman e Sam Perkins. Kiki jogou por 13 anos na NBA, com uma carreira sólida, sendo 2 vezes selecionado como All-Star, conseguindo em sua melhor temporada 29 pontos por jogo. Já o Dallas Mavericks não teve muito sucesso, até porque eles eram uma equipe nova, e só conseguiram se estabelecer na NBA realmente quando outro alemão chegou na equipe e tornou-se o melhor jogador de sua história. Toda vez que Kiki foi jogar em Dallas depois disso, ele era muito vaiado, como é de se esperar de um jogador que se recusou a atuar pela equipe. Número 2. Kobe Bryant. Entre todas as trocas nessa lista, nenhum mudou tanto a história da NBA como essa. Todos sabem que Kobe Bryant foi selecionado com a 13ª escolha pelo Charlotte Hornets, mas nunca atuou na equipe, sendo trocado na noite do draft por Vlad Divac. O que ninguém sabe é o porquê isso realmente aconteceu. Muitas especulações surgiram, e muitas pessoas têm certeza que isso foi um plano armado por Bryant, seu agente, e o GM do Lakers Jerry West, onde vários esquemas foram montados para diminuir a exposição de Kobe para outros times em trabalhos de pré-draft. De acordo com Bryant, porém, ele disse que não teve nada a ver com isso, dizendo que o treinador da época do Hornets falou que eles não queriam Kobe na equipe, que eles não tinham nenhum uso para ele. Essa história ainda é muito estranha, porque Bryant não era uma pessoa burra.
Ele havia crescido na Itália vendo seu pai jogar, treinando desde pequeno e já falava 3 línguas, e não tinha nenhuma intenção menor do que se tornar um dos melhores jogadores da NBA, e onde ele teria mais exposição, em Charlotte ou Los Angeles. Então não é difícil ver o porquê ele e seu agente iriam preferir o Lakers. Ele conseguiu o que supostamente queria e se tornou um ícone global em Los Angeles, enquanto a equipe do Hornets ainda não tem muito o que comemorar nesse século. Número 1. Steve Francis. Quando o time do Grizzlies ainda se localizava em Vancouver, algo que muitos preferem esquecer, eles selecionaram Steve Francis com a segunda escolha do draft de 1999, esperando que ele pudesse mudar o rumo da franquia, mas desde o começo, o atleta não mostrou interesse em jogar por eles, já que na época eles tinham apenas 4 anos. Ele alegou que o local era muito longe de sua cidade, Maryland, impostos e outras questões iriam atrapalhar a sua ida para lá. Mesmo assim, o time ainda tentou convencer ele a ficar, porém todas as chances de convencê-lo acabaram quando no aeroporto da cidade alguém perguntou para Steve se ele fazia parte de algum grupo de rap. Depois disso, a equipe desistiu e foi atrás de uma troca, chegando a um acordo que iria envolver incríveis 11 jogadores, levando Francis até o time do Houston Rockets, onde ele se tornaria Steve Franchise, por causa de seu jogo, ganhando o prêmio de calouro do ano e sendo 3 vezes All-Star, até que péssimas decisões selariam a sua carreira que acabou mais cedo, aos 30 anos. O Grizzlies, por sua vez, continuou como um dos piores times da NBA, sem conseguir chegar à pós-temporada e sem conseguir convencer as pessoas a assistirem os jogos na arena, e a equipe chegou a Memphis eventualmente, onde presenciou mais sucesso. Olhando hoje, é bem mais difícil que um time selecione um jogador se ele não demonstra interesse pela equipe. Afinal, quando vendo em maioria desses casos, normalmente o time que o escolhe acaba perdendo na troca, porque se vê obrigado a trocá-lo, já que ter um jogador infeliz em seu time não é a melhor ideia. Obrigado e até a próxima.